Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2017 que envolve conhecimento sobre cinemática escalar, mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 125 do Enem 2017, prova de Física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Questão número 125 do Enem 2017, prova de Física, prova amarela, que diz assim: um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Então aqui já começa a primeira observação. Eles saem do mesmo ponto, velocidade inicial nula, aceleram seus carros inicialmente, a 1 metro por segundo ao quadrado com esta aceleração. Eles saem automaticamente com a mesma velocidade, mesma aceleração. Seguindo, em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então vai ter um ocorrido e eles vão frear com a mesma desaceleração, ou seja, aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, movimento retardado. Continuando, o motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo. Então ele vai acelerando. Quando ele chega nesse 14 metros por segundo, aconteceu esse problema, um incidente, e ele freia aí, quando atinge essa velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Então, o desatento não vai frear exatamente naquele instante que o atento freou. Ele vai frear um segundo após, tá bom? Então, basicamente, esse é o conceito do problema. Então, vamos seguir. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, ele quer a diferença entre os dois motoristas, os dois carros dos dois motoristas, no ponto que eles conseguem parar o carro, ou seja, a velocidade final dos dois é igual a 0. Então, aí seguem as distâncias nas alternativas, tá bom? Então, vamos seguir. Então, esta questão envolve o conceito sobre cinemática escalar. Eu montei esse esboço que é essencial a gente trabalhar, principalmente com cinemática, você montando um esboço que facilita demais o entendimento, tá bom? Então, vamos lá. Aqui em cima está traçando o trajeto do motorista atento, que eu estou chamando ele de A. Tem a caixinha aqui em azul, escrito A de atento. Embaixo, a trajetória, eles começando no mesmo ponto, Aqui tem o motorista desatento, que eu botei uma caixinha escrito D, de desatento. Então, vejamos, o que foi falado no texto, eu vou montar aqui, está montado aqui nesse esboço, tá? Então, velocidade inicial do atento é 0. Velocidade inicial do desatento é 0. A aceleração com que o atento inicialmente impõe no seu veículo, de 1 metro por segundo ao quadrado, aceleração. O desatento também, 1 metro por segundo ao quadrado. O ponto onde o atento vai iniciar a frenagem, vai ser quando ele atingir velocidade, V de A, V da velocidade do atento, de 14 metros por segundo. Tá? Então, aqui ele começa, ele acelera, quando chega em 14 metros por segundo, tem um acidente, o aviso do acidente, e ele começa a desacelerar aqui. Tá? Então, eu primeiro vou ter que descobrir essa distância que eu estou chamando de delta S1A. Tá? A primeira distância, o ponto que o atento acelera. Vamos ver agora o ponto que o desatento acelera. Ele leva... está com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado,
eu coloquei aqui na mesma posição aqui do atento, só para uma referência. Nesse ponto aqui, como os dois estavam com a mesma velocidade inicial, a mesma aceleração, logicamente, nesse ponto aqui do delta S1A, tá? Com VA de 14 metros por segundo, o VD também tem 14 metros por segundo. Só que o atento está atento ao que está ocorrendo no trânsito. O de baixo, o desatento, está falando ao celular. E o motivo dele estar falando ao celular causa para ele um atraso, no caso, de 1 segundo, para ele perceber digamos assim, o perigo, né? O que está acontecendo lá na frente. E ele leva ainda 1 segundo para iniciar a frenagem, ou seja, 1 segundo a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, ele vai começar a frear quando a velocidade dele, do D, estiver a 15 metros por segundo. Então esse é o grande detalhe dessa questão. Você compreender que esse 1 segundo a mais que o desatento vai, né, digamos assim, cumprir, vai fazer com que essa velocidade final dele não seja igual à velocidade final do atento, que é 14 metros por segundo. Mas, como ele demorou mais 1 segundo para perceber o perigo, ele continuou ali com aquela aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Mais 1 segundo, né? E com 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, essa velocidade final, quando ele estava, é mais 1 metro por segundo, 14 metros por segundo, 15 metros por segundo, considerando a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, 1 metro por segundo a cada segundo. Então, se ele estava com 14, levou mais 1 segundo, então ele foi para 15, mais 1 metro por segundo na velocidade dele, 15 metros por segundo a velocidade final dele. Então, vamos também ter que calcular essa distância do motorista desatento desde o início do processo, V0D igual a 0, até a velocidade final VD, 15 metros por segundo, que eu vou chamar de delta S1D, do desatento. Beleza? Então, voltamos lá para a trajetória do atento. Lembrando que ele começou, né, a frenagem com 14 metros por segundo, ok? Que vai passar a ser a velocidade inicial do processo de desaceleração, ok? Então, a velocidade inicial aqui, que a gente vai considerar para esse segundo trecho, que a gente está chamando de delta S2A, né, que vai do ponto que ele inicia a frenagem, com 14 metros por segundo, até V''A, que é a velocidade final dele, que é 0, até ele parar o carro, aqui, ó. Então, eu estou chamando isso de delta S2A. E essa desaceleração nesse trecho vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Observe que aqui ele está acelerando, o movimento acelerado, né? Setinha no mesmo sentido da velocidade. E aqui ele está desacelerando, a setinha contrária, né? Para a esquerda, contrária ao sentido da velocidade. Então, movimento retardado. Aqui a aceleração é negativa. Tá ok? Então, a gente calcula aqui o delta S2A. Na sequência, eu vou calcular qual é a distância total percorrida pelo atento, que vai ser delta S1A mais delta S2A. Ok? Então, eu vou ter a distância total percorrida pelo atento. Vamos voltar agora para o desatento. Estamos aqui, né? Ou seja, a velocidade final dele, considerando ali a primeira parte, né, da aceleração, 15 metros por segundo. Aqui ele percebeu que tem que frear o carro. Ele começa o processo aqui até chegar lá no final, que eu estou chamando V''D igual a 0, parar o carro. Ou seja, ele vai ter a velocidade inicial aqui na parte do movimento retardado dele, VD, 15 metros, VD, que vai ser a velocidade inicial, né, nesse segundo trecho, de 15 metros por segundo, com a aceleração negativa igual, como foi falado no texto, do motorista atento, de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui ele vai percorrer, a gente precisa encontrar esse delta S2D, né, a distância do trecho 2 do desatento. Vamos fazer da mesma forma, somar a distância total percorrida pelo motorista desatento, que vai ser delta S1D mais delta S2D. E o que a questão quer? A questão quer justamente a distância entre os dois motoristas, o atento e o desatento, após a parada. Então, o primeiro vai parar nesse ponto, logicamente um ponto antes, né, que ele está atento e vai conseguir frear antes. O segundo vai, né, devido àquele 1 segundo de atraso que ele iniciou a frenagem,
ele vai levar uma distância D, que é essa distância D, que a questão quer saber a mais, né? Que é a diferença entre o que ele percorreu comparado com a distância que o atento percorreu também. Então, espera-se que esse Dzinho aqui seja suficiente para evitar uma tragédia aqui com um motorista desatento, tá bom? Então, essa é a contextualização dessa questão. Então, vamos lá aplicar aí as fórmulas, né, da cinemática e calcular esse Dzinho aí que ele está querendo. Está aqui do lado, agora de uma forma bem resumida, só para a gente, se for necessário, dar uma pescadinha, né, no esboço, mas vamos lá. Vamos admitir que o motorista desatento permanece com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado até iniciar a frenagem. Então, essa hipótese, como eu já falei, o desatento vai manter até que atingir aquela velocidade, né, de 15 metros por segundo, que nós já explicamos. Durante a frenagem, as distâncias percorridas por cada motorista são dadas por... Então, vejamos. Durante esse processo todo, tá? Motorista atento. Ele vai começar ali, né, com a velocidade final dele, VA ao quadrado, que é igual a V0A ao quadrado, mais 2A delta S1A. Né? Esse é o que a gente está chamando. Eu escrevi aqui durante a frenagem, mas é durante o processo como um todo. Tá? Então, aqui é o motorista atento. Então, qual é a velocidade final dele, do atento? 14 metros por segundo ao quadrado, está aqui. Qual é a velocidade inicial do motorista A? 0, está aqui. Mais 2 vezes qual é a aceleração do motorista A? 1 metro por segundo ao quadrado, está aqui. Vezes delta S1A, que eu quero. Então, 14 vezes 14, 196, que é igual, que é 2 vezes 1, 2, 2 delta S1A. Então, delta S1A vai ser 196, né, dividido por 2. O 2 passa para o outro lado dividindo, quando está aqui. Delta S1A, então, 98 metros. Já encontramos a primeira parte aqui do A, a parte que ele está acelerando. Movimento acelerado, 98 metros. Vamos agora descobrir a parte que ele inicia a frenagem, quanto ele vai andar após o início da frenagem, que é o que está agora no outro slide. Então, agora vamos encontrar a distância percorrida pelo motorista atento a partir do início da frenagem. Então, motorista atento, vamos chamar da velocidade final dele de V'A, como já explicamos. V'A ao quadrado, que é a velocidade final, é igual a V0A ao quadrado, que aqui no caso vai ser o VA. A velocidade final do primeiro trecho vai ser a velocidade inicial do trecho retardado. Tá? Eu coloquei mantive V0A aqui, mas estou enfatizando, né, que vai ser o VA, é a velocidade final do primeiro trecho. Mais 2A delta S2, que é o que eu quero aqui, né, quanto ele andou após o início do processo de frenagem. Então, como V'A é 0, né, como a gente já esperado, está aqui. A V0A ao quadrado, que é igual a VA, que é 14, né, 14 ao quadrado, mais 2A, quem é o A? Menos 5 metros por segundo ao quadrado, já que aqui é o trecho de movimento retardado, aceleração negativa, está aqui. Vezes o delta S2A, que é o que eu quero. Então, novamente, é o 0 igual a 196, menos 10 delta S2A. Vou passar o menos 10 delta S2A para o primeiro membro, trocando de sinal. E automaticamente depois eu divido 196 dividido por 10. Passo 10 dividindo, como está aqui, já para ganhar um passo. Né? Delta S2A, 196 dividido por 10. Que vai me dar delta S2A igual a 19,6 metros. Tá? Então, delta S2A, esse trecho, né, que ele vai iniciar a frenagem até parar, ele vai andar ainda aproximadamente 20 metros. Tá? Por fim, nessa primeira parte, né, eu vou descobrir qual é a distância total de A, que eu estou chamando DTA. A distância total de A vai ser delta S1A mais delta S2A. Tá aqui, ó, que eu encontrei. No primeiro slide, delta S1A foi 98 e nesse aqui o delta S2A 19,6 metros. Então, DTA, a distância total de A, vai ser 98 mais 19,6, que vai me dar 117,6 metros. Ok? Então, essa informação eu vou precisar lá no final, né, para calcular a distância entre os dois carros. Fechado aqui o processo do motorista atento, vamos trabalhar agora
na parte que diz respeito ao motorista desatento. Agora vamos levantar as informações relativas ao motorista desatento. Então, conforme fizemos do motorista atento, vamos fazer igualzinho, né, a lógica, né, a metodologia para motorista desatento. Então, inicialmente, vamos calcular aqui ΔS1D, a parte que ele parte do repouso até a velocidade final VD 15 metros por segundo, onde ele vai iniciar a frenagem. Então, vejamos. VD ao quadrado, que aqui vai ser o 15 metros por segundo, ao quadrado, é igual a V0D ao quadrado, que é 0, né? Ao quadrado, que é 0, mais 2A a 1 metro por segundo ao quadrado, vezes o ΔS1D, que é o que eu quero aqui no primeiro trecho do movimento acelerado. Colocando aqui os valores, né? O 15 já ficou clara a explicação lá no início, porque 15, né? Por causa do 1 segundo de atraso dele perceber que tinha que iniciar a frenagem. Então, 15 ao quadrado é igual a 0, mais 2 vezes 1, que é a aceleração, na parte acelerada, movimento acelerado, vezes ΔS1D, que é o que eu quero, é a primeira distância. 15 ao quadrado, 225, que é igual a 2 vezes 1, 2, ΔS1D. Então, o ΔS1D vai ser 225, dividido aqui por 2. 2 passa para o outro lado dividindo. Então, ΔS1D, 225 dividido por 2, ΔS1D, 112,5 metros. Ok? Beleza? Essa é a parte do movimento acelerado do motorista desatento. Vamos agora calcular a distância que ele percorre, né, que o motorista desatento percorre, a partir do momento que ele inicia a frenagem. Agora vamos levantar as informações relativas ao motorista desatento a partir do início da frenagem e, por fim, a distância que ele percorreu a mais do que o motorista atento. Então, vamos lá. Então, da mesma forma, temos aqui, né, do motorista desatento, a velocidade dele final, V', né, que é 0 ao quadrado, é 0, que é igual à velocidade dele inicial, ou seja, onde ele iniciou a frenagem, né, o V0D, né, que eu estou chamando de VD aqui também, que é igual à velocidade final dele no momento, no trecho de acelerado, é a velocidade final e passa a ser a velocidade inicial aqui do trecho desacelerado. Então, 15 ao quadrado, mais 2, a diferença está aqui, que a aceleração nesse trecho desacelerado é 5 metros por segundo ao quadrado, com sinal negativo, porque o movimento é retardado. Está aqui, 2 vezes menos 5, vezes o ΔS2D, tá? Que é o que eu quero, a segunda distância dele, do desatento. É a distância que ele percorreu após o início da frenagem, até parar. Então, 0, 15 ao quadrado já sabemos que é 225, 2 vezes menos 5, menos 10, ΔS2D. Então, quem é ΔS2D? Vai ser 225, eu passando, primeiramente, né, a etapa que eu já pulei, né, passaria aqui o menos delta 10 ΔS2D para o outro lado, trocando de sinal, ficando 10 ΔS2D igual a 225. Finalmente, ΔS2D, passo 10 dividindo, né, vai ser 225 dividido por 10, que vai me dar ΔS2D igual a 22,5 metros. Da mesma forma, vou encontrar a distância total percorrida pelo desatento, que estou chamando de DTD. Vai ser igual a ΔS1D mais ΔS2D. DTD vai ser igual a 112,5, que nós calculamos no slide anterior, mais o ΔS2D que nós calculamos aqui embaixo, 22,5. Então, a distância total do desatento vai ser 112,5 mais 22,5, que vai me dar 135 metros. Agora, para finalizar, eu posso achar o Dzinho aqui, ó, que vai ser exatamente a diferença entre o DTD, que é a maior distância, né, ele percorreu maior, menos o DTA. Ok? Então, a distância Dzinho vai ser DTD menos DTA, que eu estou chamando. Então, D vai ser 135, está aqui, menos 117,6, que é o DTA que vimos no slide anterior. Daí, essa diferença vai me dar 17,4 metros. Ou seja, né, após a frenagem dos dois, a distância entre os dois tem uma diferença de 17,4 metros, de diferença razoável, né, onde fica claro do nosso cuidado, né, quando estivermos ao volante e está utilizando o celular. Porque isso pode ser, esse 1 segundo pode ser, esse 17,4 metros pode significar o preço de uma vida. Então,
é essencial que a gente tenha, né, essa consciência. Beleza? Com isso, a resposta é a letra E. O motorista desatento percorre 17,4 metros a mais do que o motorista atento, até a parada total dos carros. Ok? Com isso, a gente finaliza aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com os seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.